Olá, boa noite. Vamos a mais um fato no canal Histórias e Fatos que a Vida Conta. O fato que vou narrar a vocês agora é um fato que ocorreu no sul de Minas, no final dos anos 800, lá pelo fim do Império, início da República. Não se tem a data certa, mas foi por aí. E tem a ver com fé, com problema de saúde e com a crença popular daquela época. Há anos atrás, gente, a medicina não era tão evoluída quanto hoje e nem todos tinham um acesso direto a quem realmente entendia das coisas. E naquela época não existia pessoa que entendia também muito. Era tudo muito atrasado. Veja bem, vou dar uma explicação de uma doença que hoje afeta muita gente, já me afetou, que eu não vou nem dizer que é uma doença, é um problema que você tem que cuidar para viver bem. Eu nunca acreditei que ia tomar café amargo, sem açúcar, ia ter que evitar um doce, uma coisa, durante a semana. Consumia em excesso e ainda brincava que na minha família ninguém tinha tido isso, que eu não tinha que preocupar. Paguei para ver e vi esse problema me afetar, me deixar mal, mas graças a Deus eu superei. Porque cortei o açúcar, cortei muita coisa, passei a consumir remédios, mas ela deixou aí um prejuízo na minha visão. Claro, gente, que eu enxergo sem óculos, mas na época tive que usar óculos o dia todo até conseguir diminuir, reverter isso daí. E a diabetes. Eu creio que muitas pessoas atribuíam o excesso de açúcar no sangue aos espíritos, aos demônios, porque as pessoas iam ficando cegas, feridas que não curavam, não existia muito remédio e não existia o conhecimento de que era você mesmo que estava adquirindo aquilo para você. Então muita gente atribuiu essas coisas ao inimigo, mas o inimigo estava entrando pela própria boca, né? Essa é uma verdade, porque não existia um estudo capaz de definir essa situação. Até porque naquela época se consumia muito rapadura no café, e a rapadura também trazia muito problema, não existia o sistema que a gente usa hoje de higiene bucal, escovar os dentes, não existia esse conhecimento. Muitas pessoas perdiam os dentes antes da hora devido a isso também. Mas a história é sobre uma doença antiga, bíblica. Existem trechos bíblicos falando dela. E as pessoas atribuíam isso a espíritos também, sendo que na verdade é um problema de saúde. Ela se chama epilepsia. O que é epilepsia? Em si, ela só não causa o seu adormecimento, o seu desmaio, né? Porém, ela causa ondas nervosas que perturbam o sistema do cérebro, causando convulsões. E às vezes ela vai muito longe demais. Existem explicações que ela é genética, né? Por isso que as pessoas diziam que era uma maldição, né? Genética, ou uma lesão no cérebro adquirida com um trauma, um acidente, uma coisa assim, faz surgir ela. E nessa cidade aí de Minas, havia uma pessoa, um rapaz de uma família que ele tinha essa doença e não tinha nenhum remédio para tomar, não existia, era tudo muito precário, as coisas, não existia mesmo uma definição certa para as coisas. E ali, uma certa noite, eles eram fazendeiros, bem de vida, lidavam com a terra, e certo dia, esse rapaz passou mal, teve convulsões e apagou, porque acontece com a epilepsia e as convulsões. Naquela época não havia o sistema também que tem hoje para dizer que você está morto, para constatar sua morte, né? A nossa morte, a morte de uma pessoa.
que o bombeiro vem, o médico vem, põe no peito e isso que zerou. Naquela época, ela ficava por conta da família, por conta deles ali. E esse rapaz, uma história interessante, que ele adormeceu, ficou durinho. A família chamou quem dizia que entendia, que um chora de lá, outro grita de cá, outro lamenta dali, que era uma família muito conhecida, muito trabalhadora. Porém, disseram ali que ele tinha morrido. Providenciaram o velório para em seguida ter o sepultamento, né? Ainda bem, né? Que vocês vão entender que as coisas aconteceram no tempo certo. Compraram o caixão. E naquele tempo, os velórios, as despedidas ocorriam em casa. Nas casas, nas fazendas, porque às vezes se enterrava no cemitério da família. Tudo bem, organizou ali. Naquela época não havia eletricidade, as velas nos candeeiros ali, iluminando, e as pessoas ali rezando o terço, e ele ali, deitadinho, sem mexer, né? A noite toda. A noite toda. Foi indo uma certa hora da madrugada, as pessoas ali em volta, rezando o seu terço, lamentando, chorando, outros talvez por curiosidade, né? De repente, eis que esse morto levanta, ressuscita, levanta daquele caixão, acorda atormentado, né? Porque viu ali, saindo de um caixão, um monte de gente rezando, e aquele desespero, corre de lá, já pensando que era a alma dele que estava levantando ele, e essa coisa toda. E foi aquela confusão. Mas sempre tem alguém corajoso, né? Os mais corajosos permaneceram e conseguiram descobrir o caso que era evidente, né? Tinha muita coisa a se descobrir. Chegaram à conclusão que o rapaz estava mesmo vivo, que ele teve essa crise e os mais entendidos conseguiram a explicação de que era possível isso acontecer e estava dormindo devido à crise, às convulsões ali, e como morto mesmo. E terminou o tempo da crise, ele voltou. Voltou na graça de Deus, né, do nosso bom Senhor Jesus Cristo, a tempo de não ser enterrado enterrado vivo, aí que aí provavelmente ele iria a óbito quando voltasse lá, né, pela falta de ar, pelo desespero. Imagine o sofrimento que deve ser, né? Você ali voltar naquela escuridão, Deus me livre de pensar nisso, e saber que não tem nada a fazer, né? E sem saber direito o que aconteceu, né? Porque se você teve um desmaio, uma coisa assim, né? Desmaio que se dizia naquela época, né? Hoje que tem o termo técnico correto aí para explicar, né? Imagine o desespero e a agonia que muitos já passaram nesse tempo que não existia aí o pessoal do bombeiro que vai constatar sua morte, põe aqui no peito, zerou, o médico que vem depois, essa coisa toda, esse procedimento que existe hoje, né? Então muitas histórias como essa devem ter ocorrido naquele tempo. Porém, o que houve? A história é sobre as igrejas, a Santa Cruz, as capelas. A gente vê muitas igrejas aí abandonadas, principalmente pela própria Igreja Católica, mas aí a gente critica, mas a gente não entende também o porquê, que tem que se entender. Essas igrejas viraram patrimônio histórico, não pode ser derrubada, mas ninguém quer cuidar também, e algumas delas estão em propriedades particulares, que alguém da família ali há muitos anos construiu ela por algum motivo. E como a família dele tinha grandes extensões de terra,
eram trabalhadores. Vendo o pai, a mãe, a família, o que ele superou, eles eram devotos de Nossa Senhora Aparecida, consideraram um milagre, né? O que não deixou de ser, que se tivesse enterrado ele no dia seguinte, ninguém ia saber que ele ainda estava vivo, né? Deus foi complacente com eles naquele tempo. E eles fizeram uma promessa, vieram dessa cidade aí, em carro de boi, para você ver que isso é muito antigo. Não sei nem quantos dias levaram naquele tempo para chegar desse local até Aparecida, né? Se dizia Aparecida do Norte, no estado de São Paulo. Só sei que as duas cidades ficam muito longe uma da outra. Vieram, levaram dias, talvez meses, cumpriram a promessa e voltaram e construíram uma igreja como símbolo de agradecimento ao que havia ocorrido, a salvação desse rapaz e a fé que eles tinham em Nossa Senhora, construir essa igreja, essa capela de Nossa Senhora Aparecida em suas terras. Ela existe até o dia de hoje, nesse local, e assim existem muitas, por Minas, Paraná. Acho que no interior de São Paulo já destruíram, foram muitas delas, mas existe também algumas. Todas elas têm uma história. Toda igreja, toda Santa Cruz tem uma história. Algumas de superação, outras de que a pessoa veio a óbito naquele local e, por fé, ergueram-se essas igrejas e capelas no interior do Brasil afora. Muito obrigado a você que assistiu o vídeo, peço que dê um joinha, me siga no canal e que Deus nos abençoe.